Olá pessoas, este é o segundo vídeo onde faço uma leitura do material que estou selecionando da minha biblioteca, um vasto acervo de décadas. Na análise desse material, estou selecionando matérias interessantes de revistas diversas sobre política, cultura, religião, comportamento social, moda, tendências, um pouco de tudo. Estou fazendo com que este material chegue até vocês diante da impossibilidade momentânea de montar a biblioteca acessível ao público. Dessa forma, estou fazendo algumas separações de matérias interessantes que vou levar a vocês nestes vídeos. O vídeo anterior foi a respeito de política e neste uma abordagem sobre o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, que foi uma produção nacional feita por um diretor argentino. E a matéria está na revista Família Cristã, do ano de 1981, janeiro de 1981. A revista Família Cristã é uma das mais tradicionais revistas da família católica brasileira, uma revista já que tem décadas, e tenho um bom acervo dela também, que foi material de herança da minha avó. Tenho desde as primeiras edições da revista Família Cristã, mais ou menos até a década de 90, que a gente tinha assinatura, e eu lia bastante a revista. Inclusive na década de 90 foi a década que eu mais estava ativo também na Igreja Católica, participando de comunidades, produzia jornal entre comunidades, e também foi a década que eu publiquei meu primeiro livro. E a revista Família Cristã, ela tem abordagens interessantes, possui uma linha editorial que não é tão conservadora, porém isso com o tempo, conforme muda a direção de jornais, revistas, muda um pouco também a linha editorial. E o motivo de fazer esta leitura é uma comparação como era a linha editorial da revista naquela década, nos anos 90, dos anos 90 em diante, sendo que dos anos 90 em diante também não li mais a revista Família Cristã. O filme Pichote aborda, sobretudo, a FEBEM, não só a vida dos menores marginalizados, como o aspecto da FEBEM na época. A FEBEM, como o Brasil todo conhece, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, uma autarquia criada pelo governo do estado de São Paulo, com o objetivo de executar medidas socioeducativas aos menores infratores. A FEBEM, no decorrer dos anos, foi se degradando, palco de muitas rebeliões, denúncias inclusive de tortura, de maus tratos. Enfim, a imagem da FEBEM ficou tão ruim que em 2006 houve uma reformulação de todo o sistema e passou a se chamar Fundação Casa. Na época, a FEBEM tinha muitas denúncias, porém o governo do estado sempre transmitia uma outra imagem através dos seus canais de comunicação, de sua assessoria de imprensa. Lembro, inclusive, um período eleitoral, não vou citar o ano, quando ainda era a FEBEM, saiu uma notinha no jornal que os menores de tal
da FEBEM de determinado bairro de São Paulo, de uma unidade da FEBEM, determinada unidade, estavam expondo, fazendo exposição de artesanato, de pintura, enfim, material artístico que os menores estavam produzindo naquela unidade, e saiu a notinha: quem quiser conhecer a exposição, endereço tal, na capital. Como eu já estava fazendo visitas ao sistema penitenciário na época, inclusive penitenciárias do interior do estado, pensei, eu vou visitar essa exposição. Fui. Cheguei lá, naquela unidade, falei o motivo da visita, a pessoa que me atendeu: não tem nada disso aqui, não é aberto ao público, o que você veio fazer, não tem essa de visita, não. Entendeu desse jeito. Eu falei, mas eu vi a nota no jornal, tal assunto sobre a exposição material que os internos estavam produzindo e convidava o público para conhecer a exposição do trabalho desses menores. Fui bem claro. Aí ele, tem razão, mas não é aberto ao público. Eles estão trabalhando sim nisso, mas não é aberto ao público. Tudo bem. Entendi. A nota no jornal era apenas marketing político. Por essas e outras, houve toda aquela reformulação no sistema que já não se sustentava, a imagem totalmente desgastada, e houve a mudança para a Fundação Casa. Mas vamos à leitura da revista Família Cristã, de 1981, onde foi feita uma matéria, linha editorial da revista, uma análise que fizeram do filme para o público leitor da revista. Pichote, a lei do mais fraco. Fugindo à regra geral da maioria dos filmes que apresentam fatos apenas em sua realidade exterior, o filme Pichote vai ao âmago dos problemas do menor e sintetiza os dramas que ocorrem com ele, diariamente, nas grandes capitais. Assim, a sociedade brasileira, farta de somente saber da existência dos trombadinhas e dos pivetes, vê-se agora diante de um filme nacional realista, questionador, que procura despertar a consciência de todo cidadão para as origens dos problemas do menor desassistido, dos quais pouco ou muito todos somos responsáveis. Os países não nascem planejados, surgem de circunstâncias quase sempre mal definidas, crescem ao sabor de acontecimentos internos e externos. Aprimoram-se, estagnam ou degradam-se de acordo com o valor de seu povo e o maior ou menor poder de seus amigos e inimigos. Nos tempos modernos, o desenvolvimento tecnológico tem provocado modificações estruturais na maioria das nações ditas civilizadas. E uma dessas modificações é a migração de parte da população das regiões rurais para as zonas urbanas. A civilização industrial atraiu futuros operários para os grandes centros populacionais, sendo a sua falta nos campos parcialmente compensada pela mecanização da agricultura, sem o que o mundo quase morreria de fome. Aparentemente, todos poderiam passar a viver melhor. Aqueles que trabalhavam nas oficinas deveriam oferecer melhores salários e teriam à sua frente inúmeras oportunidades. E os que, continuando nos campos, deixavam de conviver com excessiva mão de obra, obteriam melhor recompensa pelo seu trabalho. A realidade, no entanto, foi um pouco diferente. Procurando fixar-se nas grandes cidades a qualquer preço,
adiando para mais tarde a solução de problemas que pareciam de solução relativamente fácil, melhor casa para a família, melhor escola para as crianças, maior conforto, alimentação mais cuidada, etc., o trabalhador de menor nível aceitou a solução provisória da favela. Enquanto isso, o agricultor era levado a cultivar terras cada vez mais afastadas, deixando as glebas próximas da cidade para a construção de novas indústrias e mais casas para quem nelas trabalhava. A dificuldade para transportar seus produtos aos centros consumidores foi também considerada provisória. Afinal, o progresso havia de encarregar-se de promover um transporte rápido e barato de todas as mercadorias. Na vida das nações e das pessoas, muitas vezes, as coisas provisórias tendem a tornar-se definitivas, irremediavelmente definitivas, ainda que pareça existir uma vontade coletiva de as solucionar. Em muitos pontos do globo, aumenta o número de favelas em roda das cidades grandes, enquanto o trabalhador do campo vê seus produtos darem bom lucro aos intermediários. Se o preço do mercado é alto, mas tendo por vezes de os jogar fora, seu preço é baixo e ninguém se interessa por eles. É nesse contexto da favela, sem aparente solução viável, da miséria prejudicando o corpo e a alma, da criança desassistida e só, enquanto os pais trabalham. É nesse contexto resultante de inúmeros erros acumulados que se deve situar o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. O moderno cinema brasileiro cometeu o grave erro inicial de achar que a história, o argumento era um elemento secundário, considerando essencial o tema a desenvolver. E este quase sempre contado de forma hermética, compreensível apenas para o intelectual, constituindo um espetáculo lento, desinteressante, quando não um anti-espetáculo. Um jovem diretor, Bruno Barreto, ao recorrer a Marques Rabelo, A Estrela Sobe, confirmou que os nossos cineastas só têm vantagem em aproveitar o talento de escritores brasileiros, adaptando seus livros, enquanto não se habituam a encomendar textos originais para cinema. Em Pichote, o diretor Hector Babenco inspirou-se no livro A Infância dos Mortos, onde José Louzeiro conta o espantoso drama de 102 menores paulistas abandonados nus de noite junto a um despenhadeiro de Camanducaia. Nas telas dos cinemas, surge um dos mais graves problemas que a sociedade brasileira enfrenta, ou seria mais correto dizer, deveria enfrentar? Os menores, muitas vezes órfãos, nascidos em famílias humildes, desconhecendo na infância o conforto de um lar e o carinho de uma família, deixados sós nos caminhos lamacentos das favelas, sem escola. Daí é fácil passar para a rua luminosa, onde não tardará a surgir o viciado, jovem ou adulto, pronto a transmitir a sua corrupção, a sua revolta, a falta de fé no mundo e nos homens que o transformaram num descrente em tudo que o rodeia. Num roteiro escrito em colaboração com Jorge Duran, Babenco procurou sintetizar em 2 horas os dramas que acontecem diariamente nas grandes capitais e são refletidos nos jornais de cunho sensacionalista, que exploram o lado exterior dos fatos, sem se importarem com a verdadeira origem dos problemas. Ao mesmo tempo, Babenco e Duran, tal como já o fizera Louzeiro, procuraram despertar a consciência coletiva, demonstrando o que acontece à nossa volta e como a maioria se recusa sequer a tomar conhecimento com as velhas omissões do tipo. Ora, as autoridades e as entidades responsáveis que cuidem do problema. A polícia não serve para outra coisa, e para isso é que eu pago os meus impostos.
ou ainda pobres sempre há de ver, e a culpa não é minha. Quem são os culpados? Um cineasta francês, André Caillat, lembrou em um de seus filmes que todos somos culpados de qualquer coisa que acontece na nossa comunidade, direta ou indiretamente, em maior ou menor escala, pela ação, pela conivência ou pela omissão. Pichote trouxe para as telas do Brasil, com dramática simplicidade, o trágico problema do menor abandonado à sua própria sorte. Mais do que isso, lembra que a sociedade não se conscientizou ainda das origens dos trombadinhas e dos pivetes, que convivem com o roubo, com a violência e também com o mecanismo administrativo oficial que confunde recuperação com repressão. Este transforma organismos que deviam, antes de tudo, tentar salvar o menor, em antros onde aumenta seu índice de corrupção. Ninguém em sã consciência pode considerar fácil resolver a questão dos menores desassistidos, até porque não existe uma solução, mas um conjunto de complexas soluções interdependentes. Pichote mostra que os órgãos existentes não servem às finalidades que se propõem, confirmando o que a imprensa muito vem apontando, timidamente acompanhada pela televisão. Após pesquisa nas próprias favelas, Babenco encontrou nelas a maioria dos intérpretes do seu filme, a começar pelo personagem título, Pichote, vivido por Fernando Ramos da Silva, cujo pai morreu de um aneurisma, deixando a esposa sem recursos e com 10 filhos. Descoberto por uma assistente social que o recomendou para o teatro infantil, redescoberto por Fátima Toledo e Hector Babenco, Fernando vive seu papel com pungente veracidade. Afinal, embora não sendo marginal, ele viu de perto a miséria, a fome e alguns companheiros que partiram em busca das incertezas e dos sonhos prometidos pelo mundo. Sua timidez, a revolta que mais se adivinha do que se vê, seu olhar triste, resumem o drama impotente de um jovem que mal começava a ser criança quando deixou de sê-lo, vendo-se brutalmente atirado para a vida cruel, egoísta, do salve-se quem puder e como puder. Agora um símbolo para reflexão no texto da revista. Pichote é um paradigma do menor sem oportunidade, criado por uma sociedade que parece crescer depressa demais, que endeusa supostos vencedores e não pode perder tempo com quem ficou pelo caminho. Tendo solicitado a colaboração da FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, Babenco provou que existia um propósito correto de equacionar a questão, apontar erros e contribuir para possíveis soluções. Isso não deu certo, e a produção do filme teve de alugar um quartel desativado, onde foram imitadas as instalações de humanidade da FEBEM. Nesse cenário, foram filmadas algumas das cenas mais cruéis do filme. Essa crueldade é transmitida à plateia porque o espectador vê aquilo que sabe existir, mas nunca lhe foi mostrado, acontecendo precisamente onde o menor é recolhido para usufruir de um bem-estar, nunca conhecido antes e que, em boa verdade, também ali não vai encontrar. Provam isto as dificuldades com que os jornais sempre se deparam quando pretendem acompanhar algo que ocorra dentro de instalações da FEBEM. Sabendo-se que o aumento de homossexualismo, na época usava essa expressão, depois veio a expressão homossexualidade, é um dos males que mais condena os atuais sistemas penitenciário e reformatório. O problema teria de ser abordado com a crueza própria de um filme honesto. Jorge Julião fez o travesti Lilica com um humano despojamento,
surgindo não como um viciado ou um doente, mas como mais uma vítima das circunstâncias, do egoísmo circundante, das entidades que não conhecem a linha divisória entre a recuperação e a repressão. Atores profissionais habituados a papéis de destaque não se importaram de viver em Pichote pequenos personagens, certamente porque entenderam tratar-se de um filme sério, abordando um tema nosso, vivo, atual, triste, mas não insolúvel. Jardel Filho, Os Sapatos Brancos, dá muita autenticidade ao funcionário da FEBEM, que sabe pouco poder fazer pelos internos, mas, ainda assim, parece tentar fazer esse pouco o menos pior possível. Marília Pera vive a prostituta Sueli, personagem onde quase tudo está perdido, porém onde, às vezes, se nota um vislumbre de ternura a recordar um passado irremediavelmente perdido. Beatriz Segal apenas repete um clichê de teatro e televisão, o mesmo acontecendo com Rubens de Falco, o que é compreensível num filme em que tudo acontece em torno do menor marginalizado. Por isso importa registrar os nomes dos companheiros de Pichote, Dito, Gilberto Moura, Chico, Edilson Lino e Fumaça, Zenildo Oliveira Santos. E para encerrar, as reações nem sempre compreensivas. Este filme provocou reações positivas e negativas das entidades assistenciais, do público e da crítica. Afinal, é um filme de denúncia, polêmico, e há pessoas que preferem não ver o que podem ignorar. Em São Paulo, o presidente da FEBEM, na época, assistiu à sua exibição e afirmou presenciar diariamente a dramas idênticos ao de Pichote, considerando o filme um instrumento para reflexão e estudo. Inexplicavelmente, um promotor na época, curador de menores no Rio de Janeiro, achou o filme um verdadeiro atentado à própria segurança nacional, acrescentando que as estruturas desta nação caem, dilaceram-se, aniquilam-se com um filme desses, que não traz senão o crime. É uma crítica radical que nos leva a esta conclusão. Segundo o promotor tal, o fato grave não seria a existência do problema dos menores desassistidos, mas sim a denúncia corajosamente feita por Hector Babenco, autor de um filme para o qual ele invoca um decreto do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici e do ex-ministro da Justiça Alfredo, na presunção de que poderiam ser processados os participantes do filme, sendo este sumariamente proibido, na opinião do promotor. Seus erros vêm de longe e todos somos um pouco culpados, não há por que temer as denúncias, num filme para maiores de 18 anos. Se elas foram ligeiramente exageradas, e parece que ninguém procurou provar esses possíveis exageros, ainda assim o filme teria a utilidade de provocar análise e discussão, de procurar erros para ajudar a resolvê-los. Ou talvez algum daqueles que se sentem culpados prefiram o manto diáfano da fantasia, de que falava essa de Queiroz, para esconder a nudez forte da verdade. Nós não pensamos assim, preferimos a verdade. Por isso estamos do lado de Hector Babenco. Achei muito interessante a matéria da revista Família Cristã. Como falei, uma revista pode ser considerada para alguns um editorial conservador, de linha conservadora, porém eu nunca vi dessa forma, sempre vi a revista com um editorial de linha equilibrada. Afinal, desde a década de 80, a posição da Igreja Católica, aquela que comecei a frequentar no final da década de 70, sempre teve um compromisso com os pobres, com os marginalizados. E não me admirei em ver a revista abordar o filme Pichote,
que é um filme, claro, com cenas fortes. Assisti várias vezes o filme, também fiz uma análise por escrito do filme, que eu não vou colocar aqui para não estender o vídeo. E essa matéria que está aqui nessa revista, ela está guardada também no acervo para quem quiser fazer futuras consultas. Tenho também material sobre o filme guardado. Tenho textos escritos sobre o filme, que assisti no cinema, assisti em casa, em vídeo. O filme tem uma abordagem ampla da FEBEM na época e da realidade também dos menores, que não mudou muito de lá para cá. Como todo mundo sabe, o ator Fernando, talvez até assim, entre aspas, por ironia do destino, acabou não seguindo a carreira no cinema e acabou morto como tantos menores são mortos nas periferias brasileiras diariamente, semanalmente. Então é válida a análise não só do filme, como esta análise da própria revista Família Cristã na época, dentro do cenário católico atual e também o cenário católico da época. Agradeço a todos vocês que acompanharam mais este vídeo e deixem também as suas observações, que eu gosto de ser avaliado o conteúdo exposto e também a forma que os vídeos vêm sendo feitos. Obrigado mais uma vez a todos e até a próxima.